Aeto era um perdedor feio e com cérebro de ervilha que foi adotado por sua avó depois que perdeu os pais. No entanto, quando ela morre, deixa para ele 5 gatas monumentais que concordam em morar com ele e lhe dar uns amassos. Antes disso, Aeto finalmente arrastou sua bunda preguiçosa de volta para casa para dar uma olhada em sua nova herança. O café estava mais vazio que a sua conta bancária, então ele pensou que seria melhor derrubá-lo e transformá-lo em um estacionamento. Ele se sentou para aproveitar o silêncio quando uma garota de repente aparece em seu momento vitorioso, que não é mais tão secreto. Aeto tentou bancar o cavalheiro e correr para dentro, mas acabou esbarrando em outra beldade, que tinha acabado de se livrar de suas restrições. Os olhos de Aeto já tinham visto o suficiente para despertar um Sharingan, mas ele continuava esbarrando em uma situação embaraçosa atrás da outra. No entanto, uma das garotas pensou que ele era um ladrão e o acertou com um golpe fulminante que o nocauteou. Mais tarde, ele acordou e se viu amarrado pelas garotas, Ryu, Oka, Ami, Shirajuku e Akane. Elas esclarecem o mal-entendido e explicam que moravam com a avó dele e trabalhavam meio período no café, então a consideravam da família. Aeto não quer saber de nada disso e diz que pode expulsá-las, já que ele é o dono do lugar e elas são tecnicamente estranhas. Oka tenta culpá-lo por não visitar a avó por 3 anos, mas Aeto se mantém firme e insiste que elas arrumem suas coisas e vão embora. As garotas fazem uma reunião de emergência na praia, pensando em como impedi-lo de transformar o amado café em um estacionamento e expulsá-las. É quando Ryo tem uma ideia brilhante. Com os corpos esculturais que as 5 possuem, uma delas com certeza fará Hayato mudar de ideia. A missão começa quando Oka aparece em seu quarto com uma roupa de empregada e se oferece para cozinhar o jantar para ele. Hayato imediatamente percebe a armação e avisa que ela não vai mudar sua opinião, especialmente se ela planeja manter as coisas em um nível mais comportado. No entanto, ela insiste que está apenas sendo uma boa anfitriã e se oferece para fazer um pilaf para ele. Então ele concorda, mas pede frango frito em vez disso. Infelizmente, Oka serve um frango totalmente queimado, dando a Hayato mais um motivo para expulsá-las. Ryo sinaliza para Ami tentar fazê-lo mudar de ideia, então Ami aparece vestida de forma provocante. Mas Hayato não se impressiona. Naquela noite, as garotas se deliciam com vários tipos de salsichas, enquanto Hayato fica com seus pães doces. E bem quando ele está chegando na melhor parte, Ryo diz que seu banho está pronto. Enquanto Hayato relaxa no banho, ele espera ser emboscado pelas garotas, tentando mais um de seus planos sem esperança. Mas, para sua surpresa, elas o deixam tomar banho em paz. Quando termina, ele sai para verificar se há algo estranho e nota Akane pegando um cigarro. Então ele a lembra que não é permitido fumar no café. Akane diz a ele para relaxar, pois são apenas barras de chocolate, mas acha estranho que ele se importe com o que acontece no café, já que planeja derrubá-lo. Enquanto isso, Ryo volta aos seus esquemas, e desta vez, ela usa sua arma secreta, Shirajuku bêbada de vinho. Naquela noite, Hayato tenta dormir um pouco, quando Shirajuku invade seu quarto, pronta para se entregar a ele. Desta vez, Hayato não consegue lidar com o ataque de proporções meteóricas aos seus olhos e quase desperta um Rinnegan quando Ami entra correndo, joga Shirajuku para fora e se prepara para apresentar Hayato a verdadeira dor. Na manhã seguinte, todos eles saem para o café da manhã quando ouvem a campainha tocar. E são os inspetores da empresa de demolição. Depois de dar uma olhada, eles garantem a Hayato que demolir o café é definitivamente a melhor opção, então o homem arranca a placa do café. No entanto, isso desperta a memória de Hayato do primeiro dia em que ele e sua avó abriram o café e de como a família era importante. Hayato impede o homem de jogar a placa fora e quando as garotas veem que uma parte dele ainda se importa com o café, Akane pede a Oka que cozinhe um pilaf para ele. Naquela noite, Oka oferece o jantar a ele, mas quando ele insiste em não querer morrer por causa da comida tóxica dela, ela garante que o pilaf foi a única coisa que a avó dela a ensinou a fazer. A avó a ensinou porque era a refeição favorita dele, e ela queria que ele pudesse apreciá-la mesmo que algo acontecesse com ela. Hayato cede e começa a comer, o que desperta mais memórias que o levam às lágrimas e a uma nova determinação. Depois, ele chama todas as garotas e examina os livros contábeis do café. Mesmo que as dívidas fossem enormes, ele anuncia que vai tirar 1 ano de folga da faculdade para administrar o café no lugar de sua avó, e as garotas concordam em ficar e trabalhar para ele. Agora que estão todos dentro, Hayato sugere que comecem a trabalhar e dividam as tarefas. Mas as garotas inventam todas as desculpas possíveis, desde unhas quebradas a baixo nível de açúcar no sangue e se recusam a ajudar. Elas revelam que a avó dele fazia toda a cozinha e limpeza quando estava viva, e Hayato as acusa de mandá-la para o túmulo mais cedo. A culpa funciona como um encanto, e elas finalmente começam a trabalhar, embora todas sejam péssimas nisso, exceto Shirajuku. Hayato fica de olho, certificando-se de que elas não estão enrolando. Quando ele verifica a Oka limpando as escadas, ele vislumbra suas partes íntimas.
Ryo diz a Oka que ela está entregando conteúdo premium de graça, então Oka surta, o que a faz escorregar e cair na direção do rosto de Hayato, mas acaba apenas enfiando o pé na cara dele. Mais tarde, Hayato tenta ajudar com a lavanderia quando Oka o pega com sua calcinha. Todas as garotas se reúnem para chamá-lo de pervertido, mas quando ele diz que são apenas calcinhas, as garotas começam a transbordar de energia amaldiçoada e Hayato se rende imediatamente. Como punição por ser um tarado, Oka o condena a limpar o café sozinho, e enquanto está lá, ele nota o moedor de café favorito de sua avó, o que desperta velhas memórias dela novamente. Shirajuku aparece e diz a ele para ter cuidado com o moedor, mas Hayato a lembra que ele era neto dela, então ela o ensinou exatamente como manuseá-lo. Ela então agradece por fazer as outras garotas ajudarem, salvando-a de se tornar mais uma história de Cinderela. Hayato diz a ela que não precisa ser tão formal com ele e a encoraja a tratá-lo como família. Então ela o convida alegremente para o jantar em família. Todos se reúnem para o jantar e Oka percebe as cerejeiras em flor e realmente começa a aparecer como nos velhos tempos com a avó. Naquela noite, Hayato relaxa no banho, imaginando como sua avó não morreu de frustração antes quando Oka entra completamente nua. Ela o acusa de não colocar uma placa para mostrar que o banheiro estava em uso, e Ami aparece para aplicar sua punição. Mais tarde, Hayato chama todas as garotas para o café, na esperança de praticar suas habilidades de fazer café com elas. As garotas assumem que ele provavelmente vai servir um suco de esgoto, mas Hayato permanece confiante, já que observou sua avó 1000 vezes. Ele coloca os grãos de café e começa a preparar o melhor café que as garotas já provaram, fazendo-as se perguntarem se ele realmente sabe o que está fazendo. O momento da verdade chega, e as garotas dão um gole cada uma, enquanto Hayato espera que elas se curvem a seus pés e o adorem. No entanto, o café estava tão fraco que todas concordaram que o café estava fadado ao fracasso com um café de sabor tão ruim. Naquela noite, Hayato fica para trás para praticar seu café, mas não adianta. Ele simplesmente não consegue se livrar do gosto ruim. É quando Akane se aproxima e joga algumas moedas para pagar pelo café que ela está prestes a preparar. Hayato a desafia a fazer uma xícara de café para ele depois de criticar sua tentativa e, mesmo ele sendo um pirralho mimado sobre isso, Akane lhe entrega uma xícara e vai embora. No entanto, depois de apenas um gole, Hayato vai até a mesa dela e admite que ela faz o café exatamente como a avó dele fazia e implora para que ela o ensine. Akane acha a súplica dele adorável e concorda em colocá-lo em dia. No dia seguinte, Hayato arrasta Ryo com ele para fazer algumas visitas de cortesia para informar seus parceiros de negócios sobre a reabertura. Ela era a escolha sensata, já que todas as outras ou tinham uma atitude ruim ou eram simplesmente avoadas. Eles vão ao primeiro parceiro de negócios, e quando as palavras de Hayato são apenas sobre as queixas de sua avó, Ryo intervém, pede desculpas por ele ser um cabeça dura e até encanta o homem a ponto de lhes dar descontos por um tempo. Eles vão a mais parceiros de negócios, e Ryo continua a assumir a liderança, fazendo Hayato parecer um incompetente desperdício de cromossomos. Depois Hayato a repreende por falar demais e não lhe dar espaço para brilhar, mas Ryo diz que eles têm mais uma parada. Eles vão a um santuário onde Ryo explica que a avó dele sempre dizia para relatar qualquer novo empreendimento aos deuses, o que surpreende Hayato, já que ele pensava que ela era apenas uma tagarela vazia. Ryo revida e diz a ele que teve que intervir porque ele estava sendo desrespeitoso com as pessoas a quem estavam pedindo ajuda e não conseguia nem se curvar para mostrar isso. Com uma determinação tão fraca, ele provavelmente levaria o café à falência. Hayato se lembra da determinação de sua avó e pede desculpas por seu erro, determinado a voltar a todos os fornecedores e tratá-los com respeito. Ao descer as escadas, Ryo o chama e lhe dá uma espiadinha em suas partes íntimas, como um pedido de desculpas por ter sido muito dura com ele, mas ele cai para trás de choque e desmaia. Ryo tira um papel da sorte que diz que ela encontrará romance no trabalho, mas conclui que deve estar errado, já que Hayato é tão sem esperança. Dias depois, Hayato e Oka continuam brigando por causa da lavanderia, então Ryo se aproxima de Hayato e diz que o dono do café não pode se dar ao luxo de brigar com seus funcionários, porque isso será ruim para os negócios. Hayato engole o orgulho e tenta se aproximar de Oka enquanto ela está pendurando roupas, mas não consegue pensar em nenhum método para domar a fera selvagem. Akane interrompe e sugere simplesmente elogiá-la, então ele força o sorriso menos convincente que consegue e elogia seu esforço na lavanderia. No entanto, Oka joga os chinelos nele e diz que ele parece um animal atropelado, e ambos mergulham em suas brigas raivosas de sempre. Sua próxima tentativa no jantar foi ainda pior, pois ele elogiou toda a comida, exceto a salada que apenas Oka fez,
Depois daquele desastre, ele se retira para o café, onde lamenta não ter nada de bom a dizer sobre ela. Quando ele sai, Ryu chama sua atenção e pede que ele informe a Oka que o banho está livre. Quando Hayato tenta chamá-la, ela não responde até que ele entra em seu quarto e a encontra com o uniforme de empregada do café. Hayato tenta elogiá-la, mas acaba dizendo que o uniforme pode pelo menos distrair de seu rosto feio. Ele acha que deve ter estragado mais uma chance quando Oka, surpreendentemente, agradece a ele. Hayato tenta lembrá-la que ele acabou de chamá-la de um crime contra a natureza, mas Oka não se importa, já que ele elogiou o uniforme que ela fez. Ela explica que seu sonho é ser estilista e que a avó dela uma vez lhe se disse que, embora a língua de Hayato funcione mais rápido que seu cérebro, ele nunca mente. Com isso, ela elogia o café dele, e eles finalmente compartilham um momento saudável até que Shirajuku aparece do nada e começa a se agarrar a ele. Aparentemente, ela ficou bêbada com a salada venenosa de Oka. Então Ami tira uma foto deles para provar que Hayato é um degenerado cultural. No dia seguinte, Hayato anuncia que eles finalmente poderão abrir o café em breve e todos parecem animados com a novidade, exceto Ami, que está suspeitosamente quieta. Hayato não pensa muito nisso e entrega a todos um adiantamento pelo trabalho no café. Eles dizem para ele não exagerar, já que ele também está bem quebrado, então ele revela que tem investido no mercado de ações e um de seus investimentos começou a decolar. Mais tarde, Hayato vai para a praia para um momento a sós quando Ami se aproxima e pergunta por que ele acha que todos conseguiram se dar bem. Hayato pensa nas palavras dela sobre sua avó e percebe que ela devia estar preparando-as para sua morte no tempo todo. Hayato agradece a Ami por fazê-lo perceber isso, chocado por ela não ser apenas uma cabeça de vento, até que Ami revela que acha que ela é a razão pela qual eles se dão tão bem. Agora que Hayato confirmou que está lidando com uma idiota, ele apenas concorda para não começar mais drama. Pouco antes de sair, Ami o avisa que as coisas preciosas para ele podem quebrar um dia e pede desculpas se ela for a responsável. Bem, acontece que ela já quebrou o telefone e o laptop dele mais cedo, e é por isso que ela estava tentando se esquivar da responsabilidade. Para piorar as coisas, Shirajuku de repente o informa que a empresa em que ele investiu acabou de falir. Hayato percebe que precisa se livrar daquelas malditas NFTs, mas agora que seu computador está quebrado, não há nada que ele possa fazer. No dia seguinte, o café se prepara para reabrir, e Hayato diz a elas para darem o melhor de si, agora que estão completamente sem dinheiro. Ryu também o lembra de permanecer focado e calmo, mesmo que um dos clientes seja rude ou maldoso. Com isso, o café abre, e eles finalmente recebem seus primeiros clientes do dia. Eles são elogiados pelos novos uniformes, mas o momento da verdade chega quando o Oka serve o café, e eles esperam nervosamente por suas reações. Felizmente, os homens comentam que está bem próximo do original e garantem que voltarão para mais. Pouco depois, mais clientes chegam e as garotas estão ocupadas servindo e entretendo. No entanto, tudo vai por água abaixo quando um homem com cara de idiota familiar aparece, e Hayato o reconhece como um dos antigos credores de sua avó com uma atitude incrivelmente ruim. O homem exige o café mais caro, mas quando reconhece que Hayato é o neto da velha senhora, ele o chama. Hayato engole seu ódio pelo Grinch com cara de doninha e até se curva para prestar seus respeitos pela ajuda que ele ofereceu no passado. No entanto, o homem começa a se gabar da patética súplica de sua avó a seus pés, fazendo com que Hayato quase remodele seu rosto. Mas em uma reviravolta chocante, ele na verdade impede o resto das garotas de dar uma lição no velho rabugento. O homem de repente agarra o vestido de Shirajuku e o levanta completamente para reclamar de quão bregas são os uniformes. Mas Hayato agarra suas mãos imundas e diz para ele dar o fora ou então ele o processará por assédio. O resto dos clientes se oferece para ser testemunha contra ele. Então o cara de idiota finalmente entende a mensagem e vai embora, avisando que ainda não acabou. Todos se acalmam, e Hayato diz a Shirajuku para borrifar sal lá fora, para se livrar do mau presságio. E enquanto ela está lá fora, Shirajuku comenta que Hayato não mudou nos últimos 15 anos. A semana seguinte passa e a equipe continua a dar o seu melhor no café, mas cada vez menos clientes aparecem até que o lugar fica completamente vazio. No jantar, Hayato expõe seu plano para que eles se separem, para que possam montar uma barraca no Festival das Cerejeiras. As garotas concordam e sugerem atualizar o cardápio, então Hayato deixa a tarefa para elas. Shirajuku começa a trabalhar em uma nova receita de biscoito usando licor de flor de cerejeira, mas Hayato aponta imediatamente o problema óbvio. Shirajuku garante a ele que o álcool evapora quando cozido, então será seguro até para as crianças comerem. Enquanto os experimentos continuam, Ryu entra e pergunta no que pode ajudar. Então Hayato a coloca no comando do café enquanto ele estiver fora, chamando-a de gênio da administração para que ela o deixe em paz. Depois que ela sai, Shirajuku diz a ele que nunca teria pensado que eles acabariam trabalhando juntos assim. Mas Hayato a entende mal e pensa que ela está falando das histórias de sua avó. Shirajuku diz a ele que foi inspirada a cozinhar por um cheiro incrível que sentiu uma vez em um restaurante quando era pequena.
Quando Hayato tenta descobrir o que é, ela revela que era algo que cheirava semelhante ao suor dele. Hayato tenta se afastar da louca quando ela diz que estava apenas brincando, deixando-o aliviado. Embora ela estivesse brincando sobre estar brincando, e pulou no tolo suado. Enquanto ela começa a despí-lo, ele percebe que ela de alguma forma ficou bêbada com o álcool evaporado, e agora ele é um alvo fácil. No entanto, Ryo retorna e o acusa de se livrar dela para poder embebedar Shirajuku e se divertir. Enquanto isso, Oka termina de dar os últimos retoques nos uniformes do café, incluindo uma faixa de cabelo combinando, quando Hayato entra e de repente pega uma. Shirajuku entra logo atrás dele, então ele usa as flores para censurar os seios dela, mas infelizmente, Ami o manda voando por ver conteúdo gratuito. Quando Hayato escapa, ele vai para o café e Akane oferece a ele uma receita de biscoito em que ela e a avó trabalharam antes de ela morrer. Hayato a repreende por não ter mencionado isso antes, mas aparentemente ela achou a falta de noção dele fofa. No dia seguinte, Hayato e as garotas montam a barraca no festival e começam a atender os clientes quando percebem Oka cochilando, e Ami enfia um pão em sua boca para acordá-la. Oka se sente péssima por ter adormecido no trabalho, então ela vai ao banheiro para lavar o rosto. No entanto, quando está prestes a voltar, ela esbarra em alguns garotos que têm uma queda por garotas de uniforme. Os simps a seguem até a barraca do café, na esperança de conseguir que ela saia com eles. Então ela corre para Hayato em busca de proteção. Hayato avisa os caras para recuarem, mas eles o avaliam e veem que ele é apenas um fracote, então insistem em ficar. A essa altura, os idiotas estão causando uma cena, então os outros donos de barraca se reúnem para expulsá-los. Os garotos veem que estão em menor número e não são bem-vindos e finalmente recuam e a paz retorna ao festival. Naquela noite, Hayato e as garotas comemoram o sucesso do negócio, empolgados para voltar e arrasar no dia seguinte. No dia seguinte, o trio retorna ao festival para montar a barraca, apenas para descobrir que ela foi transformada em um monte de lixo. Hayato supõe que foram aqueles valentões do dia anterior, e acaba descobrindo que o líder do trio sinistro é na verdade o neto do arqui-inimigo do café. Os outros vendedores se oferecem para ajudar na limpeza para a reabertura, mas Hayato recusa e retira a barraca, não querendo causar mais problemas a eles. O trio volta para o café quando Oka para e pede desculpas por ter causado todo esse problema em primeiro lugar. Hayato garante a ela que não é culpa dela, e até pede sua ajuda para salvar a situação. De volta ao café, Oka dá um glamour no antigo carrinho de comida de sua avó, e assim, eles estão de volta aos negócios. Ele diz a Oka para pedir a Ryo para criar conscientização nas redes sociais, enquanto ele dá a Osaami uma tarefa especial. Naquela noite o carrinho fica lotado de visitantes, graças ao marketing especialista em mídias sociais de Ryo. Quanto a Ami, seus dois neurônios conflitantes finalmente foram úteis, pois ela se tornou uma bicicleta de entrega humana e continuou trazendo suprimentos frescos do café. Depois de encerrar o dia, Hayato arrasta o carrinho lentamente de volta com as garotas até que encontram os três valentões. Os garotos basicamente admitem ter vandalizado a barraca deles no festival, e quando Hayato tenta enfrentá-los, o grandão lhe dá um soco que o apaga. No entanto, Hayato anuncia que agora eles têm justa causa para autodefesa e sinaliza para Ami fazer o que sabe. A garota voa com aquele chute de Mortal Kombat, desferindo uma vitória impecável sobre o primeiro perdedor. O outro cara corre para enfrentá-la, mas encontra o mesmo destino, deixando o grandão por último. No entanto, Amy começa a ficar sem energia, graças a passar o dia todo como uma mula falante. O gordo tenta acertá-la, mas Ami lança seus mísseis de flores para distraí-lo e finaliza com um uppercut suave. Os caras finalmente entendem a mensagem, mas pouco antes de irem embora, Hayato faz questão de avisá-los que Oka é ainda mais perigosa que Amy. Os garotos fogem assustados e Hayato revela que gravou tudo e garantirá que eles nunca mais os incomodem. Enquanto o café continua a funcionar com sucesso, Shirajuku elogia Hayato por agir mais como o dono de um café. Então Ryo entra mais cedo do que o normal e está ansiosa para ajudar com os clientes. Naquela noite, as garotas discutem o quão movimentado o café se tornou e Akane avisa Ryo para não se esforçar tanto, o que a surpreende. Depois, enquanto todas as garotas estão dormindo, Hayato encontra Ryo trabalhando no conteúdo para as redes sociais do café. Ele finalmente pergunta por que ela está se matando de trabalhar, e ela revela que o café a salvou, então ela quer fazer tudo o que pode por ele. Hayato não sabe do que ela está falando, mas diz para ela não fazer hora extra, já que eles ainda estão sem dinheiro. No entanto, isso desperta as memórias traumáticas de Ryo sendo maltratada por sua mãe. Ela começa a surtar, pensando que Hayato quer dizer que ela é um embaraço, mas ele a acalma e garante que ela pode simplesmente viver para si mesma. Ryo reconhece essas palavras como as mesmas que a avó dele lhe disse, e ela se comove até as lágrimas enquanto Hayato promete cuidar dela. Quando ele sai, Ryo começa a se perguntar se seu papel da sorte não estava tão errado, afinal. No dia seguinte, o harém se reúne para discutir novos planos para o café, mas Akane diz que os deixará resolver isso, pois tem outras coisas a fazer. Quando Hayato pergunta o que foi aquilo, as garotas explicam que ela tem shows com sua banda, mas
mas por algum motivo, ela nunca as deixa assistir às suas apresentações. Ryo sugere que ela pode ser apenas uma colega de trabalho de um ator pornô, mas Hayato assume que a banda dela simplesmente não é boa o suficiente. Mais tarde, Hayato compra uma nova torradeira para o café, quando ouve algumas garotas falando sobre como a banda de Akane é ótima. Ele decide conferir por si mesmo e fica surpreso ao encontrar uma enorme multidão de fãs curtindo a impressionante performance de Akane. Depois do show, Akane dispensa sair com os outros membros da banda para poder jantar com sua família. Mas quando se vira para sair, ela encontra Hayato. Pela primeira vez, Akane fica completamente sem graça ao descobrir que Hayato viu o show inteiro. Hayato não hesita em provocá-la sobre como letras tão apaixonadas podem vir de uma garota emo tão esforçada, e pela primeira vez, ela não tem resposta. No caminho de volta, Hayato pergunta por que ela está mantendo sua banda longe das garotas. Então Akane explica que seria como levar seus filhos para o trabalho, o que é muito embaraçoso para ela. Hayato a elogia por ter um sonho e promete manter o café funcionando, para que ela possa viver seus sonhos. Mas Akane insiste que ela na verdade não é apaixonada por nada. Hayato diz que isso é besteira, já que nenhuma garota emo comum poderia comover as pessoas com seu canto a ponto de ele comprar um CD. Akane fica comovida com suas palavras, até que ele começa a criticar o nome de merda da banda, e eles voltam a discutir. Uma semana depois, as garotas desfrutam de uma tarde falando sobre Hayato e começam a discutir como é estranho que ele não se abale com garotas nuas. Shirajuku sugere que é apenas porque nenhuma das garotas nuas tentou dar em cima dele, e todas ficam em silêncio. Como ninguém tem coragem de dizer a verdade à tarada bêbada, elas mudam de assunto para com quem Hayato vai se casar. Uma por uma, as garotas dizem que passam a vez, exceto Akane, que surpreendentemente não se importa com a ideia. Ami entra na conversa e diz que prefere lutar contra o Kron com ele e passa a mostrar seus novos movimentos bem quando Hayato chega e se torna seu boneco de treino. Hayato finalmente passa por seu nivelamento solo e tenta mandar Ami para outro mundo. Alguns dias depois, Ryo volta para casa e ouve Shirajuku dizendo a Hayato que a coisa dele é grande demais para caber dentro. Ryo assume o pior e entra para impedi-los de ir mais longe sem ela, mas descobre que eles estão apenas fazendo sanduíches. Ryo zomba dele por quão horríveis são seus sanduíches, mas Shirajuku o elogia por tentar o seu melhor, o que o deixa feliz. Ryo se pergunta por que ele fica tão comovido com o elogio dela e também lhe dá um, fazendo com que ele afague sua cabeça em agradecimento. Enquanto isso, Ami tenta praticar seu jogo de corrida, mas como este é o anime errado, nada funciona. Enquanto Oka se pergunta por que está presa com a idiota hoje. De volta a casa, Ryo começa a ficar com ciúmes da ligação de sanduíche de Shirajuku e Hayato e se intromete para sugerir uma nova receita. Shirajuku insiste que os clientes prefeririam a receita original da avó, mas Ryo insiste que eles deveriam tentar algo novo para variar. Hayato começa a concordar com Ryo, o que irrita Shirajuku. Então ela se oferece para fazer para ele alguns dos melhores sanduíches da avó para provar que ele está errado. Com isso, Ryo decide fazer sua nova receita também, para que ele finalmente seja forçado a decidir. Quando terminam, entregam seus sanduíches para ele julgar, mas Hayato apenas continua a devorar seus próprios fracassos, alegando evitar o desperdício. Quando termina, ele diz que está muito cheio para provar o delas e deixa para o resto das garotas decidirem enquanto ele se deita. E Ryo e Shirajuku finalmente se elogiam, enquanto Ami fica com o horrível fracasso de Hayato, do qual ela surpreendentemente gosta. No dia seguinte, Ami começa a agir de forma sã, então Oka chama a atenção de Hayato para o quão estranho isso é, e sugere levá-la ao hospital. Hayato diz a ela que está exagerando e prefere se concentrar em configurar seu novo laptop e telefone. No entanto, mais tarde no café, Ami se oferece para lavar a louça, e Hayato finalmente admite que ela pode ter um tumor. É quando Akane revela que Ami perdeu sua última luta de karatê, o que provavelmente é a causa. De volta a casa, Hayato confronta Ami sobre sua derrota, e ela admite que depois que perdeu, seu instrutor lhe disse que algumas coisas são simplesmente impossíveis, não importa o quanto você tente. Oka aparece e tenta animá-la, mas Hayato a adverte para não dar conselhos irrealistas e diz a ela para tentar outras técnicas em vez disso. Ami concorda e revela que tentou a corrida no meio da luta e levou um tapa na cabeça por isso. E é aí que Oka percebe que ela perdeu para sua própria estupidez. Hayato simplesmente diz a cabeça de vento para continuar tentando o seu melhor. Infelizmente, Hayato se arrepende desse conselho quando Ami tolamente derruba seu halter em seu laptop novamente. Desta vez, a raiva de Hayato torna seu rosto vermelho de sangue, então Ami oferece seus melões em troca e Hayato está tão fora de si que ele realmente os agarra e aperta, mas isso não o ajuda em nada.
Oka fica tão chocada com a reação de Hayato que derruba o router no telefone dele. Então Hayato corre atrás dela e exige apertar suas sementes de uva também. Alguns dias depois, Hayato percebe as garotas agindo de forma estranha no café e mal cumprindo suas tarefas. Quando ele vai perguntar a Ryo por que ela não está no café, ele encontra Oka e Akane se despindo e leva uma chinelada na cara por isso. Apesar de sua visita, as garotas ainda não saem, e quando o café fecha, Hayato percebe que as garotas são apenas funcionárias de meio período, o que significa que tecnicamente não devem lealdade ao café, já que não são realmente uma família. Ele planeja deixar isso claro no jantar, mas quando entra em casa, as garotas lhe fazem uma festa surpresa de 2 meses de aniversário do café. Todas confessam porque estavam agindo de forma estranha o dia todo, e Akane e Oka até tiveram que se despir porque essa era a única coisa distrativa o suficiente para desviar seus olhos de seus preparativos. Todas agradecem por permitir que fiquem lá e Hayato fica comovido com o gesto delas. Mas enquanto continuavam a brincar, Akane recebe uma ligação de sua mãe. Quando ela sai para atender, parece triste com o resultado. Nas semanas seguintes, Akane começa a agir de forma gentil e maternal, o que é incomum para ela. Uma manhã, ela encontra Hayato praticando suas habilidades de café, o que a lembra do quanto sua avó trabalhou para manter a qualidade de seu café a mesma. Ela o elogia por ser igual a sua avó quando ele de repente pergunta se ela está planejando sair do café. Surpresa por ele ter descoberto, ela finalmente admite que vai se mudar naquela semana devido a circunstâncias familiares. Ela então oferece seus melões para um aperto. Mas quando Hayato não tem reação, ela diz que seus fãs não teriam perdido a chance quando ela estava na banda. Hayato percebe o tempo verbal no passado e entende que ela largou a banda também. Então, em vez de aceitar o aperto grátis, ele a convida para um encontro. Mais tarde, Oka conta ao resto das garotas sobre o encontro delas, e elas se perguntam o que diabos está acontecendo, enquanto Ami desvia o olhar suspeitosamente. Hayato e Akane saem para o encontro, mas acaba sendo apenas a última chance de Hayato de extrair todas as informações sobre como fazer café dela. Enquanto ele a questiona, ela se lembra da avó dele dizendo que quem faz o café tem que colocar o coração nele, o que significa que ela deve sempre dizer o que pensa. De repente, o cara da TV reconhece Riho como a genial atriz mirim de 15 anos atrás. Quando percebem que ela passou de estrela a funcionária de um café, dizem que ela caiu em desgraça, e isso a faz fugir. Naquela noite, Ryo fica do lado de fora, se perguntando por que seu pai ainda a deixou, quando Hayato sai para vê-la. Ele finalmente percebeu que os talentos sociais dela não eram naturais, mas forçados desde criança. No entanto, Ryo explica que isso não significou nada no final, já que ela foi simplesmente substituída quando ficou mais velha. Hayato garante que o café não seria um sucesso sem ela, mas diz que está preocupado com sua saúde. Isso lembra Ryo das palavras de seu pai, e ela grita para ele não a deixar. E embora Hayato não tenha ideia do motivo de seu choro, ele promete que não o fará. No dia seguinte, Ryo volta ao normal, e as garotas garantem que, independentemente de seu passado, ela agora é apenas parte da família. Dias depois, Oka entra na barraca de praia agindo de forma estranha. Ami imediatamente corre até ela com uma de suas palhaçadas, então Oka a repreende para levar o trabalho mais a sério. Todos ficam surpresos com isso, mas Hayato identifica o problema imediatamente. Mais tarde, enquanto Ami corre para o café principal, Oka a segue de perto, apenas para encontrar outra Oka, o que leva o cérebro de ervilha de Ami a entrar em parafuso. Acontece que a duplicata é na verdade a gêmea de Oka, Kika, que quer ter uma reunião importante com toda a casa. Naquela noite, Kika dá uma bronca em Oka por se recusar a ir para a faculdade na esperança de ser uma estilista, apenas para acabar em um café de 5ª categoria. Como se isso não fosse ruim o suficiente, ela detona as garotas e Hayato, chamando-os de lixo de baixo nível, indignos de trabalhar com Oka. Oka imediatamente dá um tapa na audácia de sua irmã, que sai furiosa, dizendo para ela fazer o que quiser. Oka pede desculpas a todos e explica que sua irmã deve ressentir-se dela por ser a gêmea que teve que seguir os passos dos pais, enquanto Oka pode fazer o que quer. No dia seguinte, na barraca de praia, Oka está seriamente fora de si e acaba esbarrando em clientes e quebrando copos. No entanto, Hayato percebe Kika observando de longe, com aquele disfarce ridículo. Kika vai embora e se lembra de Oka se gabando do cheesecake do café, então ela vai até lá para provar um, mas quando Ami saca outra máscara boba, ela se esforça para se manter séria e vai embora. Mais tarde naquela noite, Oka pensa em como ela e a irmã eram próximas, mas depois que Kika se ofereceu para ir para a faculdade no lugar de Oka, elas se afastaram. Nesse momento, Hayato entra e diz que a irmã dela passou por lá mais cedo, o que significa que ela provavelmente está apenas preocupada com ela. Ele a aconselha a tirar o dia seguinte de folga e fazer as pazes com sua família de verdade, para que possa voltar ao normal. Na manhã seguinte,
Oka pede desculpas às garotas por tirar um tempo, mas quando sai, encontra sua irmã vindo em sua direção. As duas dão um passeio e Oka começa a se desculpar por ser uma pirralha egoísta. Kika a interrompe e diz que está feliz com o caminho que seguiu, mas depois de ver as roupas fofas que ela fez para as outras garotas e o quanto elas se divertem, ela se perguntou por que Oka nunca fez o mesmo por ela. Oka então se desculpa por tê-la esbofeteado e diz que ela ainda é sua irmã preciosa, o que faz Kika chorar. Depois que fazem as pazes, elas voltam para casa para que Kika possa se desculpar com os outros. Mas quando Oka abre a porta, ela encontra Hayato soterrado por tantas tramas, que fecha a porta imediatamente antes que Kika tenha a ideia errada. Akane vem ao resgate e sugere que elas vão ao café para comer cheesecake e tomar café, e Kika fica finalmente feliz por se reconectar com a irmã. Semanas depois, o verão finalmente termina e o grupo desfruta de uma última pausa juntos, enquanto Akane encara Hayato. Mais tarde, Hayato analisa os números do café e Akane entra para vê-lo. Depois de um tempo de rodeios, ela pergunta a Hayato se ele percebeu como uma certa pessoa se sente. Mas quando Hayato tenta se fazer de bobo, ela abaixa a camisa para lhe mostrar um sinal que ele não pode ignorar. Ela acaba confessando seus sentimentos por ele em código, e quando Hayato finalmente entende, ele diz que está muito ocupado trabalhando no café por enquanto, mas não tem certeza do que pode acontecer mais tarde. Akane aceita o que pode conseguir e sai feliz. No dia seguinte, o grupo vai a uma casa de banhos públicos. Akane percebe como Rihou está sendo íntima com Hayato. Na casa de banhos, as garotas vão para sua seção, onde vem sua parceira de negócios, gostosona novamente. Elas entram na banheira e a parceira de negócios pergunta como é viver com Hayato e se alguma delas já se apaixonou, mas todas agem com vergonha. Akane se vira para Ryu e pergunta se ela tem sentimentos por Hayato, mas Ryu convenientemente começa a se sentir tonta e abandona a banheira também. Enquanto se seca, ela tenta reprimir seus sentimentos e colocar o café em primeiro lugar, mas é pega de surpresa quando Akane lhe diz sem rodeios que gosta de Hayato. Akane pergunta a Ryu se ela também gosta, mas quando Ryu nega, Akane revela que confessou seus sentimentos, mas como Ryu não sente nada, ela não deveria se importar. Quando voltam para casa, Ryu percebe que precisa comprar ingredientes para o café da manhã, então Oka diz a Hayato para ir com ela, já que é tarde. Enquanto estão fora, Hayato pergunta por que ela esteve tão estranha naquele dia, mas Ryu apenas atribui a desidratação. Hayato para imediatamente para lhe comprar uma bebida gelada, e Ryu começa a se perguntar por que ele está sendo tão legal com ela. No caminho para casa, ela não consegue parar de pensar qual foi a resposta dele para Akane, e como ele se sente em relação a ela agora. Quando chegam em casa, Ryu percebe que é a oportunidade perfeita para se confessar, já que estão sozinhos. Então, antes que Hayato possa entrar, Ryu agarra seu braço e diz que acha que está apaixonada por ele, mas amarelou ao perguntar o que ele faria se ela dissesse isso. Hayato começa a suar rios e diz que isso o faria feliz. Os olhos de Ryu se iluminam de alegria e ela diz que é o suficiente se isso o faz feliz, deixando Hayato seriamente confuso. No dia seguinte, Ryu entra e vê Akane dando em cima de Hayato, então ela a repreende por estar brincando. Quando Hayato percebe o olhar de confronto entre as garotas, ele entende como sua deixa para sair. Quando estão sozinhas, Ryu finalmente confessa seus sentimentos por Hayato e diz que a irrita quando Akane dá em cima dele. Enquanto isso, Hayato está sofrendo por ser um conquistador, mas seu sofrimento só aumenta quando ouve dois caras falando sobre o café. De volta ao café, Ami entra e entrega às garotas algumas bolas de lama para alguns jogos, mas antes de jogar, Akane se desculpa por forçar Rihou a finalmente dizer o que sente, e ambas concordam em ser rivais amigáveis. No entanto, Hayato entra e começa a implorar para que não briguem, mas as garotas garantem que não estão brigando. No dia seguinte, Hayato sugere que adicionem algumas novas opções ao menu, e quando Akane começa a elogiar sua ideia, Rihou entra e começa a puxar o saco também. Hayato se lembra de suas confissões, mas depois do que Ami disse, ele assume que todas estão apenas brincando com ele, e se recusa a entrar no jogo. Enquanto isso, acontece que Shiragiko ouviu Akane e Rihou confessando seus sentimentos por Hayato, e ela começa a parecer triste. Mais tarde, Shiragiko e Hayato começam a cozinhar um novo item do menu. Shiragiko se aproxima dele e diz que também gosta de alguém. No entanto, ela revela que mesmo que o sentimento seja mútuo, ela nunca poderia namorá-lo porque o deixaria triste um dia, mas revela que foi a primeira a se apaixonar por ele. Hayato imediatamente começa a suspeitar que essa garota se tornou uma tarada bêbada novamente. Shiragiko nega, mas em mais 2 segundos, ela já está se despindo e tentando entrar em suas roupas. Mais tarde, eles vão às compras para o novo menu quando
encontram alguns de seus parceiros de negócios. Hayato pede conselhos, e eles dizem que aprenderam tudo com sua avó e mencionam algo sobre um restaurante 3 estrelas. Mas Shiragiko os impede antes que eles contem tudo. Quando eles saem, Hayato pergunta o que Shiragiko sabe sobre sua avó. Shiragiko finalmente confessa que quando era mais jovem, seu pai a levou ao café para aprender a cozinhar com a avó dele, que era uma chefe 3 estrelas. Mais tarde, quando Shiragiko estava sendo importunada por aquele homem com cara de idiota, foi Hayato quem a resgatou, e foi assim que eles se conheceram. Hayato pergunta o que sua avó estava escondendo dele, mas Shiragiko revela que a avó a fez prometer não contar. No entanto, Hayato explica que já sabe que o segredo era que ela largou o trabalho de chefe por causa dele. Mais tarde, Shiragiko encontra Hayato sozinho no café, e ele continua a insistir que sua avó desistiu de seus sonhos para cuidar dele. Mas Shiragiko explica que, quando perguntou a sua avó se ela se arrependia, ela simplesmente disse que Hayato era agora sua nova razão para viver. Hayato finalmente entende os sentimentos de sua avó e promete não deixar o café afundar. Então Shiragiko promete ficar ao seu lado e ajudá-lo. Nesse momento, as outras garotas entram chorando, pois estavam espionando o tempo todo e expressam o quanto a amavam. Mais tarde, o grupo decide fazer um piquenique juntos, e lá Shiragiko percebe que, como Hayato sabe a verdade, ela agora está livre para confessar seus sentimentos e lutar por seu amor. Quando Oka ouve isso, ela percebe que as outras já foram conquistadas. Mas antes que possa dizer qualquer coisa, Shiragiko acidentalmente toma um gole de vinho e ativa o modo tarada. Assim que terminam, Oka assiste aos filmes antigos de Ryo e se lembra de sua conversa com o cara da produção de TV. Aparentemente, Ryo tinha sido uma atriz diligente e sua mãe a pressionara a fazer ainda mais, enquanto seu pai não estava feliz com isso e queria o oposto. Eventualmente, Ryo começou a desaparecer do estrelato quando descobriram que seus pais estavam se divorciando. Naquela noite, Ryo senta-se do lado de fora, imaginando por que seu pai ainda a deixou, quando Hayato sai para ver como ela está. Ele finalmente percebeu que seus talentos sociais não eram apenas naturais e foram forçados a ela desde criança. No entanto, Ryo explica que isso não significou nada no final, já que ela foi meramente substituída quando ficou mais velha. Hayato garante a ela que o café não seria um sucesso sem ela, então acabou valendo a pena, mas diz que está preocupado com a saúde dela se ela continuar exagerando. Isso lembra Ryo das palavras de seu pai e ela grita para ele não a deixar. E embora Hayato não tenha ideia do porquê ela está soluçando, ele promete não ir embora. No dia seguinte, Ryo volta ao normal e as garotas garantem que, independentemente de seu passado, ela agora é apenas parte da família. Dias depois, Oka entra na barraca de praia agindo de forma estranha. Ami imediatamente corre até ela com uma de suas palhaçadas idiotas, então Oka a repreende para levar seu trabalho mais a sério. Todos ficam surpresos com isso, mas Hayato localiza o problema imediatamente. Mais tarde, enquanto Ami corre para o café principal, Oka a segue de perto apenas para encontrar outra Oka, o que leva o cérebro de ervilha de Ami à sobrecarga. Acontece que a duplicata é na verdade a gêmea de Oka, Kika, que quer ter uma reunião importante com toda a casa. Naquela noite, Kika repreende Oka, que se recusa a ir para a faculdade na esperança de ser estilista, apenas para acabar em um café de pequeno porte. Como se isso não fosse ruim o suficiente, ela critica as garotas e Hayato, e os chama de lixo de baixo nível, indignos de trabalhar com Oka. Oka imediatamente dá um tapa na audácia de sua irmã, que sai furiosa, dizendo-lhe para fazer o que quiser. Oka pede desculpas a todos e explica que sua irmã deve se ressentir dela por ser a gêmea que teve que seguir os passos de seus pais, enquanto Oka pode fazer o que quer. No dia seguinte, na barraca de praia, Oka está seriamente fora de si e acaba esbarrando nos clientes e quebrando um copo. No entanto, Hayato percebe Kika observando de longe naquele disfarce ridículo. Kika vai embora e se lembra de Oka se gabando do cheesecake do café. Então ela vai lá para experimentar um, mas quando Ami saca outra máscara boba, ela luta para se controlar e vai embora. Mais tarde naquela noite, Oka pensa em como ela e a irmã eram próximas, mas depois que Kika se ofereceu para ir para a faculdade no lugar de Oka, elas se afastaram. Nesse momento, Hayato entra e diz a ela que sua irmã passou por lá mais cedo, o que significa que ela provavelmente está apenas preocupada com ela. Ele a aconselha a tirar o dia seguinte de folga e fazer as pazes com sua verdadeira família para que ela possa voltar ao normal. Na manhã seguinte, Oka pede desculpas às garotas por tirar um tempo de folga, mas quando sai, encontra sua irmã vindo em sua direção. As duas dão um passeio e Oka começa a se desculpar por ser uma pirralha egoísta. Kika a interrompe e diz que está feliz com o caminho que seguiu, mas depois de ver as roupas fofas que ela fez para as outras garotas e o quanto elas se divertem, ela se perguntou por que Oka nunca fez o mesmo por ela.
Oka então se desculpa por tê-la esbofeteado e diz que ela ainda é sua irmã preciosa, o que provoca as lágrimas de Kika. Depois que elas fazem as pazes, voltam para casa para que Kika possa se desculpar com os outros. Mas quando Oka abre a porta, ela encontra Hayato soterrado por tantas garotas que fecha a porta imediatamente antes que Kika tenha a ideia errada. Akane vem em socorro e sugere que eles vão ao café para comer cheesecake e café. E Kika fica finalmente feliz por finalmente se reconectar com sua irmã. Semanas depois, o verão finalmente termina e o grupo desfruta de uma última pausa juntos, enquanto Akane encara Hayato. Mais tarde, Hayato analisa os números do café e Akane entra para ver como ele está. Depois de enrolar por um tempo, ela pergunta a Hayato se ele percebeu como uma certa pessoa se sente em relação a ele. Mas quando Hayato tenta se fazer de bobo, ela abaixa a blusa para mostrar a ele um sinal que ele não pode ignorar. Ela acaba confessando seus sentimentos por ele em código. E quando Hayato finalmente entende, ele diz que está muito ocupado trabalhando no café por enquanto, mas não tem certeza do que pode acontecer mais tarde. Akane aceita o que pode e sai feliz. No dia seguinte, o grupo vai a um balneário público, já que o deles quebrou no caminho. Akane percebe como Ryo está sendo íntima de Hayato. No balneário, as garotas vão para sua sessão, onde vem sua parceira de negócios mais velha e atraente novamente. Elas entram na banheira e a parceira de negócios pergunta como é viver com Hayato, e se alguma delas já se apaixonou, mas todas ficam envergonhadas, e Shirajuku até se desculpa e sai. Akane se vira para Ryo e pergunta se ela tem sentimentos por Hayato. Mas Ryo convenientemente começa a se sentir tonta e abandona a banheira também. Enquanto se seca, ela tenta reprimir seus sentimentos e colocar o café em primeiro lugar, mas é pega de surpresa quando Akane diz sem rodeios que gosta de Hayato. Akane pergunta a Ryo se ela também gosta, mas quando Ryo nega, Akane revela que confessou seus sentimentos, mas como Ryo não sente nada, ela não deveria se importar. Quando voltam para casa, Ryo percebe que precisa comprar ingredientes para o café da manhã de amanhã. Então Oka diz a Hayato para ir com ela, já que é tarde. Enquanto estão fora, Hayato pergunta por que ela esteve tão desligada naquele dia. Mas Ryo apenas atribui isso à desidratação. Hayato para imediatamente para pegar uma bebida gelada para ela, e Ryo começa a se perguntar por que ele está sendo tão legal com ela. Durante todo o caminho para casa, ela não consegue parar de se perguntar qual foi a resposta dele para Akane e como ele se sente em relação a ela agora. Quando chegam em casa, Ryo percebe que é a oportunidade perfeita para se confessar a ele, já que estão sozinhos. Então, antes que Hayato possa entrar, Ryo agarra seu braço e diz que acha que está apaixonada por ele, mas amarelou ao perguntar o que ele faria se ela dissesse isso. Hayato começa a suar rios e diz a ela que isso o faria feliz. Os olhos de Ryo se iluminam de alegria e diz que é o suficiente se isso o faz feliz, deixando Hayato seriamente confuso. No dia seguinte, Ryo entra e vê Akane dando em cima de Hayato, então ela repreende a outra por estar de brincadeira, e quando Hayato percebe o olhar de confronto entre as garotas, ele entende como sua deixa para sair. Quando estão sozinhas, Ryo finalmente confessa seus sentimentos por Hayato e diz que a irrita quando Akane dá em cima dele. Enquanto isso, Hayato está sofrendo por ser um conquistador, mas seu sofrimento só aumenta quando ele ouve dois caras falando sobre o café. De volta ao café, Ami entra e lhe entrega às garotas algumas bolas de lama para alguns jogos, mas antes de jogar, Akane se desculpa por forçar Ryo a finalmente dizer o que sente, e ambas concordam em ser rivais amigáveis. No entanto, Hayato entra e começa a implorar para que não briguem por ele, mas as garotas garantem que não estão brigando. Ami diz a ele que estavam simplesmente jogando um jogo, e Hayato fica tão confuso que simplesmente sai correndo gritando como um lunático, enquanto as garotas concordam que um dia ele entenderá o quão sérias elas são. No dia seguinte, Hayato sugere que adicionem algumas novas opções ao cardápio, e quando Akane começa a elogiar sua ideia, Ryo entra e começa a bajular também. Hayato se lembra de suas confissões, mas depois do que Ami disse, ele assume que todas estão apenas brincando com ele, e se recusa a entrar na brincadeira. Enquanto isso, acontece que Shirajuku ouviu Akane e Ryo confessando seus sentimentos por Hayato, e ela começa a parecer triste. Mais tarde, Shirajuku e Hayato começam a cozinhar um novo item do menu. Quando terminam, Shirajuku menciona o quão rápido o verão passou, e quando Hayato diz que foi porque eles estavam ocupados com o café, Shirajuku pergunta se não foi porque algo romântico aconteceu. Hayato imediatamente se lembra das outras duas criadas sedentas, mas decide manter seus lábios selados. Shirajuku se aproxima dele e diz que também há alguém de quem ela gosta. No entanto, ela revela que mesmo que o sentimento seja mútuo, ela nunca poderia namorá-lo porque um dia o deixará triste, mas revela que foi a primeira a se apaixonar por ele. Hayato imediatamente começa a suspeitar que essa garota se
tornou novamente uma tarada bêbada. Shirajuku nega, mas em mais 2 segundos, ela já está se despindo e tentando se enfiar nas roupas dele. Akane entra e os vê, e avisa Hayato que até ela vai se cansar desse comportamento. Mais tarde, Hayato se pergunta como diabos Shirajuku ficou bêbada de novo, mas se pergunta o quanto o que ela disse era real. Mais tarde, eles vão às compras para o novo cardápio quando encontram alguns de seus parceiros de negócio. Hayato pede conselho sobre o novo cardápio e eles dizem que aprenderam tudo o que sabiam com a avó dele e mencionam algo sobre um restaurante 3 estrelas. Mas Shirajuku os impede antes que eles contem tudo. Quando eles saem, Hayato pergunta o que Shirajuku sabe sobre sua avó e o que ela continua procurando todas as noites. Shirajuku finalmente confessa que quando era mais jovem, seu pai a levou ao café para aprender a cozinhar com a avó dele, que era uma chefe 3 estrelas. Mais tarde, quando Shirajuku estava sendo importunada por aquele homem com cara de idiota, foi Hayato quem a resgatou e foi assim que eles se conheceram. Hayato pergunta o que sua avó estava escondendo dele, mas Shirajuku revela que sua avó a fez prometer não contar a ele. No entanto, Hayato explica que ele já sabe o segredo, que ela largou o trabalho de chefe por causa dele. Mais tarde, Shirajuku encontra Hayato sozinho no café e ele continua a insistir que sua avó desistiu de seus sonhos para cuidar dele, mas Shirajuku explica que quando ela perguntou à avó dele se ela se arrependia, ela simplesmente disse que Hayato era agora sua nova razão para viver. Hayato finalmente entende os sentimentos de sua avó e promete não deixar o café afundar, então Shirajuku promete ficar ao seu lado e ajudá-lo a fazer isso. Nesse momento, as outras garotas entram chorando, pois estavam espionando o tempo todo e expressam o quanto amavam. Mais tarde, o grupo decide fazer um piquenique juntos, e lá Shirajuku percebe que, como Hayato sabe a verdade, ela agora está livre para confessar seus sentimentos e lutar por seu amor. Quando Oka ouve isso, ela percebe que as outras já foram conquistadas, mas antes que ela possa dizer qualquer coisa, Shirajuku acidentalmente toma um gole de vinho e ativa o modo tarado. Anos depois, Hayato está todo crescido, e sua filha volta da escola para encontrar uma foto antiga do café com sua mãe e outras 4 mulheres. No entanto, quando ela pergunta a Hayato quando exatamente ele se apaixonou por sua mãe, Hayato simplesmente afirma que não se lembra, mas ele ainda é um péssimo mentiroso. Diga no seu melhor palpite sobre com quem ele acabou nos comentários. E se você gosta de resumos de animes como esse, assista a eles.